Olá, estudantes da terceira série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Sou a professora Luíse Coutinho e a nossa aula de hoje será sobre os movimentos sociais e políticos no Brasil nas décadas de 1950 e 1960. E para participar conosco, contribuindo com a nossa aula e participando com vocês no nosso chat, contamos com a presença do professor Carlos Neri. Tudo bem, professor Carlos? Tudo bem. Boa noite, professora Luíse. Boa noite, colegas professores e os estudantes do terceiro ano que estão aí ligados na aula. É hora de pegar o caderno, prestar atenção e exercer a atitude historiadora. É isso aí. Vamos conhecer agora os objetivos e a habilidade da nossa aula de hoje. Vai aparecer na tela. Então, hoje nós vamos apresentar os principais eventos políticos e econômicos relacionados ao Estado brasileiro nas décadas de 1950 e 1960, ou seja, não vai deixar de ser uma retomada do que falamos na aula anterior, mas dessa vez apontando as principais questões sociais e econômicas do Brasil nas décadas de 1950 e 60, bem como suas relações com o cenário político do período. Ou seja, hoje o fio condutor da nossa aula vai ser os movimentos sociais, os movimentos rurais e urbanos de contestação, tal qual aponta a nossa habilidade, reconhecer os principais movimentos rurais e urbanos de contestação aos sistemas político-econômicos ao longo da história. Então, a gente vai observar, a gente vai identificar aí estes movimentos que permearam esse período daquela chamada fase democrática que nós tivemos na República Brasileira, que nós tratamos na aula anterior, que foi do fim do Estado Novo e da chamada Era Vargas em 1945 até a implementação ali da ditadura militar em 1964. E nós vimos ali na aula anterior todos os governos, né? Dutra, Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Agora a gente vai ver os movimentos sociais que foram se organizando ao longo desses governos. Antes da gente começar, vamos retomar um pouquinho duas imagens que até apareceram ali numa interação que a gente teve no final da aula, que eu até dei a resposta ali por uma questão de tempo, mas a gente vai retomar com vocês. Então, dá uma olhadinha na tela, né? Nós paramos a aula passada aí, né? Em 1964, por conta desse revezamento entre os projetos de país nacional desenvolvimentista e populista, acabou que a população brasileira ficou polarizada, né? Esses governos não deixaram de se revezar, né, na questão desses modelos aí de projeto de país, como nós observamos. E nós tivemos esses dois eventos aí em março de 64, ou seja, às vésperas do golpe civil-militar, que pontuam bem essa polarização, né? No dia 13 de março, nós tivemos o comício da Central do Brasil, né? Onde o presidente João Goulart anunciou as chamadas reformas de base. Dentre as reformas de base estavam ali a reforma agrária, reforma educacional, reforma tributária, e estas propostas não soaram bem para alas conservadoras da sociedade, e aí reagiram com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi aí alguns dias depois apenas. Vale lembrar que toda essa polarização também está inserida num contexto maior da Guerra Fria, né? É muito importante a gente não perder isso de vista. O mundo estava polarizado entre capitalismo e o socialismo. Estados Unidos representando esse capitalismo e a União Soviética representando o socialismo. Então, toda essa polarização, né, esse mundo bipolar, esse ambiente afeta vários setores, afetam vários países, vários contextos, e no Brasil não foi diferente, tá? Para a gente começar aí a nossa aula, vamos dar uma relembrada em um aspecto do governo Dutra, que é justamente a Constituição de 1946, tá? Já vai ter uma atividade aí no nosso chat prontinha para vocês nesse momento. Dá uma olhadinha na tela. Então, nós vamos analisar aí os seguintes dispositivos legais da Constituição de 46. Lembrando que essa Constituição é considerada uma das mais democráticas que o Brasil teve, tá? Por exemplo, na Constituição de 46,
direito ao voto foi concedido a todos os brasileiros alfabetizados, né? Os alfabetizados na época eram apenas 50% da população, era metade, ou seja, a taxa de analfabetismo era muito grande. Mas isso já né, representava um avanço ao sistema eleitoral que tinha anterior a este. Tá? Direito à greve, exceto para as atividades essenciais. Então, trabalhadores desses ramos de atividades essenciais não tinham direito à greve. Proibição do divórcio. Então, direitos civis ainda estávamos tateando em alguns aspectos aí. Pensando nessas premissas, vocês vão responder essa pergunta para nós. Alguns grupos sociais no Brasil ainda possuíam entraves e limitações em sua cidadania, mesmo após a Constituição de 1946. Quais eram esses grupos? É nesse contexto aí da década de 40 e 50, tá, gente? Apontem para nós no chat e em 1 minuto a gente volta. Voltamos para a interação aqui com as respostas dos estudantes. Ainda está subindo bastante aqui. E quando isso acontece é porque a participação está intensa. Bem legal. Vamos lá. Vamos ver o que os estudantes estão colocando. Que grupos eram esses? O Matheus diz: pessoas analfabetas, homens e mulheres negras. Quem mais aqui que nós temos? Ana Maria diz: pessoas analfabetos, mulheres, negros, pessoas mais pobres. O Lucas vai dizer: pessoas mais pobres, negros, mulheres e pessoas analfabetas. Isso mesmo, professora Luísa? Exatamente. Então, em alguns desses dispositivos, a gente vê que os trabalhadores, né, de alguns setores, as mulheres aí com a questão do casamento, que ainda tinham seus direitos civis ainda atrelados ao homem. Claro que o homem também se prejudica com essa medida, né? E os analfabetos, que eram 50% da população e não tinham participação política, né, pelo fato de serem analfabetos. Então, ainda existiam alguns entraves, algumas limitações para a cidadania no Brasil naquele momento, tá? E justamente por isso que alguns movimentos começaram a se organizar. O primeiro que a gente vai ver já se organizou desde o Estado Novo, ou seja, desde o final da década de 1930, e foi aí caminhando nesse período democrático, atravessando aí os governos de Dutra, Vargas, Juscelino. Vamos dar uma olhadinha aí nas ligas camponesas. Então, as ligas camponesas, como eu acabei de dizer, surgiram ainda durante o Estado Novo. Eram formadas por trabalhadores rurais sem terra, pequenos proprietários e diaristas, ou seja, agricultores que trabalhavam em fazendas cada dia em um lugar, né, prestavam serviços aí para proprietários de terras. Com a eleição de Dutra e o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, as ligas passaram a ser reprimidas. A gente viu lá a política da boa vizinhança que o Dutra fazia com os Estados Unidos. E uma organização de camponeses, dentro da leitura bipolar do mundo da Guerra Fria, não era bem visto, principalmente pelo representante mor aí do capitalismo, que eram os Estados Unidos, tá? E aí, um dos exemplos de liga camponesa que a gente pode citar aí é a SAP, Sociedade dos Agricultores, Plantadores e Pecuaristas de Pernambuco, que se estabeleceram no Engenho Galileia. O Engenho Galileia é uma fazenda,
tinha dono. Num primeiro momento, o dono deixou com que os trabalhadores ocupassem. Eles fizeram uma parceria com o dono desse engenho. Então, eles trabalhavam meio que num regime de cooperativa, né? Eles poderiam ficar com parte da produção, mas a outra parte era destinada ao dono do engenho, até porque esse engenho não estava produtivo nesse momento. Mas a SAP também defendia alguns pontos aí, né? Eles lutavam por direitos dos camponeses, como auxiliar os camponeses com despesas funerárias, por exemplo, dos seus familiares, prestar assistência médica, jurídica e educacional e uma cooperativa de crédito para o camponês que quisesse aí ou comprar a sua terrinha, ou aquele que já possuía incrementar ali a sua produção. Ou seja, eles estavam visando outras questões sociais que permeavam a vida do camponês. Aí a gente também já identifica as faltas, né, que esse camponês tinha, ou seja, nem assistência médica ele tinha direito, não tinha direito à educação. Não que não tivesse assim direito, é proibido, mas ele não tinha acesso a isso, né? Isso que era muito difícil nesse momento. E, claro, outros proprietários da região começaram a repreender este proprietário do Engenho Galileia, falando assim, olha, se a moda pega, daqui a pouco todas as fazendas vão estar ocupadas aqui, pode ser um problema. E aí a SAP, que num primeiro momento foi bem recebida, começou a sofrer represálias, até que o advogado Francisco Julião apoiou a SAP e conseguiu legalizar essa cooperativa em 1955, tá? Então, esse exemplo da SAP é só um de vários, né, que ocorreram nesse momento aí, porque foram várias ligas camponesas que se estabeleceram pelo Brasil, né, rural. A gente viu na aula passada o quanto, né, o Nordeste foi negligenciado nesse momento da história, né, porque o desenvolvimentismo veio todo para o Centro-Oeste e para o Sudeste. Né? Então, os camponeses precisavam se organizar de alguma maneira para poder garantir alguns direitos. Tá? Outro exemplo aí de movimento social dentro do governo Dutra foi o surgimento do movimento negro. Então, o principal expoente desse movimento foi o ator Abdias do Nascimento. Então, Abdias do Nascimento foi ator, professor, escritor e político brasileiro. Ele fundou, em 1944, o Teatro Experimental do Negro, onde os artistas eram negros, eles escreviam as peças, apresentavam os trabalhos, né, as peças de teatro com temáticas ligadas, né, à questão do negro na sociedade naquele momento. E vocês vejam, o Abdias do Nascimento foi vítima de uma censura dentro do governo Dutra, justamente por ser negro. Ele ia atuar na peça Anjo Negro, de Nelson Rodrigues, que é uma peça que fala sobre um médico negro bem-sucedido, era casado com uma mulher branca, né, o personagem, e a censura proibiu que este protagonista da peça fosse um ator negro. E o Abdias do Nascimento foi substituído por um ator branco, pasmem vocês, numa peça chamada Anjo Negro. Então, olha a situação, né? E detalhe, o artista branco que substituiu o Abdias do Nascimento teve a pele maquiada, né, para fazer o personagem de uma pessoa negra, ou seja, um branco poderia fazer o personagem de uma pessoa negra e um negro não poderia. Vejam vocês. Então, a importância de movimentos como o Abdias do Nascimento implementou ali na década de 40, ele levou essa questão durante toda a sua vida, lutando pelos direitos dos negros na sociedade brasileira, tanto é que ele concorreu ao Prêmio Nobel da Paz em 2010, tá? Continuando aí a nossa incursão pelos movimentos sociais nesse período da história brasileira, vamos agora avaliar um gráfico, porque a gente vai entrar no governo Vargas dessa vez. Dá uma olhadinha. Então, olha só, este gráfico aponta para nós os índices de inflação entre os anos de 1950, ano que o Vargas assume, e 1953, tá? Deem uma olhadinha nesses índices. Então, está muito claro que a inflação subiu drasticamente, né? Agora vocês vão responder no chat para nós o seguinte: de que maneira, de que forma esses índices de inflação tão altos podem afetar a vida das pessoas? Em 1 minuto a gente volta.
Voltamos, vamos aí colher e interagir com os estudantes a partir aí do contexto das suas respostas. O Gabriel está dizendo que o dinheiro é desvalorizado. A Tainá está falando que vem a alta dos preços dos alimentos e de outros produtos. A Jeana está dizendo que a pobreza aumenta, já que os preços sobem. E aí o Pedro está dizendo que afeta a qualidade de vida. O professor Antônio dá uma contribuição, ele fala que aumenta o custo de vida, principalmente do aluguel, do transporte, etc. Ou seja, inflação mexe com todo mundo, né, prof? Inflação mexe com todo mundo, principalmente aí com as camadas mais pobres, né, que já recebem baixos salários e veem o seu poder de compra cada vez mais diminuído pela alta dos preços. Então, afeta a qualidade de vida, o acesso às vezes a itens básicos como alimentação, vestuário. Fica muito complicada a vida. E mesmo com o petróleo sendo, né, ali estatizada, a exploração com a Petrobras em 1953, como nós vimos na aula anterior, né, era uma coisa que dava aquele ar de, tipo, agora o Brasil vai progredir, nós temos petróleo, que maravilha. Mesmo assim, por conta dessa alta da inflação, muitas pessoas foram para as ruas naquele ano de 1953. Então, como vocês vão ver aí na tela, 1953 foi um ano de grandes contestações, de greves que foram aí pelo território nacional inteiro, começando com o movimento Panela Vazia, que foi uma marcha de cerca de 60 mil trabalhadores no centro de São Paulo. Eles se concentraram na Praça da Sé e eles estavam ali justamente contestando, protestando pela alta nos preços, né? Olha só, panela vazia. Com a inflação, nós não conseguimos mais comprar alimentos. Depois nós tivemos a greve dos 300 mil, que se iniciou aqui em São Paulo também, com trabalhadores do setor têxtil, mas depois a greve se alastrou para outros setores produtivos, né? Outras áreas e também outras cidades brasileiras. Nós tivemos também em 53 a greve dos marítimos, onde trabalhadores dos portos de Santos, Rio de Janeiro e Belém paralisaram as suas atividades ali. E, de uma certa maneira, o que unia estes três movimentos era a questão do aumento salarial que eles reivindicavam nesse momento, já que a inflação, né, está crescente, os salários precisam acompanhar essa inflação, e isso não estava acontecendo, tá? Então, outra coisa que eles também reivindicavam era o fim do controle estatal sobre os sindicatos, que é uma característica justamente do trabalhismo do Getúlio Vargas, e eles queriam que os sindicatos fossem mais independentes nesse momento. Quais foram as reações do governo Vargas a este movimento todo aí? Então, após tentativas de reprimir, né, vejam vocês, o Getúlio Vargas era uma pessoa que falava com os trabalhadores no rádio, todo dia 1º de maio, estava ali dialogando com os trabalhadores, queria construir essa relação, às vezes, até de intimidade com a classe trabalhadora brasileira, mas quando dentro do governo dele essa classe trabalhadora protesta, ele tenta, num primeiro momento, reprimir. Então, isso não foi bem visto, principalmente pelos trabalhadores. Tanto é que no ano seguinte acabou aí tendo uma espécie de conciliação, vamos dizer assim, quando o seu ministro do Trabalho, João Goulart, aumenta em 100% o salário mínimo. A gente falou disso na aula passada, isso não caiu bem nos setores empresariais do Brasil, mas ajudou a reduzir aí esses protestos de trabalhadores. Então, mais um momento aí de conflitos, né, de interesses, de conflitos que existiam dentro do Brasil nesse momento, tá? Vamos agora para mais um exercício, dessa vez um exercício do Enem para vocês, tá? O que vai contextualizar esse exercício é esta charge que vocês estão vendo, entrando agora no governo JK. Então, vocês leiam aí a charge, o que está ali no diálogo a gente aumentou para vocês, tá? Então, JK diz, você agora tem automóvel brasileiro para correr em estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, com gasolina brasileira. Que mais quer? E o Jeca diz, um prato de feijão brasileiro, seu doutor. A charge ironiza a política desenvolvimentista do governo Juscelino Kubitschek. Qual dessas alternativas indica essa ironia que está contida na charge? Em 1 minuto, a gente volta.
Vamos lá, eu estou aqui observando, né? Fazendo aqui uma leitura matemática, professora Luíse, está variando. Começou aqui os estudantes colocando a letra D, aí a letra C começou a aparecer e começou a variar aí com a letra C, ficou letra C e letra D, né? Primeiro lugar, letra D, segundo lugar, letra C, terceiro lugar, letra B. Agora aumentou e a letra C ficou em primeiro lugar. Então, teve uma mudança aqui no chat. Então, acho que eles começaram a ler melhor todo o enunciado, né? Vamos mostrar a correção para eles na tela, para eles conseguirem verificar qual era a resposta correta. Então, na tela para vocês, gente, a resposta correta é a alternativa C. A ironia da charge enfatiza que o crescimento econômico implicou em aumento das contradições socioespaciais. Lembra que eu falei com vocês? O desenvolvimentismo do Juscelino Kubitschek ficou concentrado no centro-oeste, ali com a própria construção de Brasília, e no sudoeste e no sul, principalmente o sudoeste, estado de São Paulo, onde muitas empresas, né, indústrias automobilísticas, né, montaram as suas fábricas, aqui as suas montadoras aqui nessa região do país, enquanto que o Nordeste rural ficou negligenciado. O Jeca ali, o personagem da charge, representa essas pessoas que não tinham mais condições de viver no campo, e a agricultura era um setor para o qual o Juscelino Kubitschek não deu um olhar ali no sentido de desenvolver, né, este setor e essa região do país, o que acabou provocando o êxodo rural, que nós vimos em 2 gráficos na aula passada, e que a gente vai agora sugerir para vocês que vocês conheçam um pouco mais dessa realidade que passa pela história de tantos brasileiros, passa pela história, a minha história pessoal também, que é a questão do êxodo rural, das pessoas saindo do Nordeste, do Norte, empobrecido, para buscar condições melhores aqui na cidade grande, vamos dizer assim, aqui no Sudeste, né? E uma pessoa que cantou este movimento todo, essa questão social que havia ali no Brasil naquele momento, foi o Luiz Gonzaga. Então vamos dar uma olhadinha aí na nossa tela. A gente vai conhecer rapidamente a biografia do Luiz Gonzaga. Ele foi um compositor e cantor brasileiro, conhecido como o Rei do Baião. Poucas pessoas sabem, mas o baião foi o primeiro movimento aí musical brasileiro que teve grande repercussão internacional. Muitas pessoas falam que é a bossa nova, mas foi o baião, né? Tanto que até no Japão existe um público cativo de fãs do baião, né? E o Luiz Gonzaga era um gênio. Essas roupas que ele fazia de vaqueiros, né, de cangaceiros, era ele mesmo que desenhava e confeccionava. Então, ele era um popstar, né? E ele tocava sanfona, cantava, e as letras das músicas do Luiz Gonzaga falam bem dessa questão do êxodo rural, das pessoas que estão saindo do Nordeste em busca de melhores condições de vida. A Asa Branca, que é um clássico da música brasileira, composta por Luiz Gonzaga em 47, fala exatamente disso. E toda a sua obra nós temos vários exemplos, então fica aí a dica para vocês conhecerem mais sobre esse artista brasileiro. Agora, entrando no governo do Jânio Quadros, né? Vamos dar uma olhadinha aí na nossa tela.
o governo do Jânio Quadros foi marcado aí por muitas medidas impopulares. Uma delas foi a proibição de biquíni na praia. Vejam vocês, o Brasil com uma diversidade de questões sociais acontecendo, né? Muitas coisas a serem superadas ali. E ele foi um presidente que estava preocupado com o biquíni na praia, né? Proibiu jogos e várias outras questões. Dizem que ele também se disfarçava de funcionário nos hospitais, nas repartições públicas para vigiar o trabalho das pessoas, né? Então, ele tomou uma série de medidas impopulares que já fizeram com que a opinião pública, né, questionasse um pouquinho ali o governo do Jânio Quadros no poder. Vamos dar uma olhadinha melhor no que foi esse contexto aí dos 7 meses apenas em que ele ficou no poder, tá? Então, como eu falei para vocês, o Jânio Quadros, desde a sua campanha, tinha um discurso e, quando eleito, tomou ações moralizadoras, como a questão da proibição do biquíni. Cortou os subsídios do trigo e do petróleo, fazendo com que o preço dos alimentos, o preço do pão se elevasse e o preço dos combustíveis também. Congelou salários e declarou que o Brasil seria neutro em relação ao contexto da Guerra Fria. Entretanto, nós já vimos na aula passada que Jânio Quadros condecorou Ernesto Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana, ou seja, uma figura muito forte ligada aí ao socialismo. Ele condecora com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Então, tanto a opinião pública como os setores empresariais e também os Estados Unidos não começam a ver o governo do Jânio Quadros com bons olhos. Então, está aí o contexto que formou as tais das forças ocultas que o fizeram renunciar em 1961. Acho que eu comentei com vocês que na carta de renúncia ele fala isso: forças ocultas me obrigam a renunciar, né? E ele só fica 7 meses no governo. Nós já sabemos o que aconteceu. O seu vice-presidente, que era João Goulart, aquele que aumentou o salário mínimo em 100% durante o governo Vargas, assume o poder. Dentro do contexto da Guerra Fria, nesse mundo polarizado, o João Goulart já era lido como uma pessoa alinhada ali à União Soviética, alinhada àquela cartilha socialista. Então, logo, ele já foi ali, de uma certa maneira, neutralizado com o parlamentarismo. Mas o que é importante a gente colocar aqui, que agora a gente está entrando na década de 1960, e a década de 1960 é marcada pela luta dos direitos, pelos direitos civis no mundo inteiro, e isso se reflete aqui no Brasil, obviamente. Então, vamos dar uma olhadinha no contexto internacional, antes da gente voltar aqui para o Brasil, tá? Dá uma olhadinha aí na tela. Tem uma dessas figuras aí que vocês com certeza conhecem, que é o Martin Luther King. Foi nessa década de 1960, mais precisamente em 1963, que ele fez o famoso discurso Eu Tenho um Sonho, né? Que ele fala justamente da igualdade, né? Do desejo que a população negra dos Estados Unidos tinha por igualdade, né? Existiam muitas leis ali que acabavam prejudicando os negros em diversas frentes, das mais simples, como acesso à educação, né, como direitos civis mais contundentes, né? A gente sabe que existia a questão da segregação social nos Estados Unidos, existiam escolas para negros, escolas para brancos, né? Em algumas cidades, principalmente do sul dos Estados Unidos, as pessoas negras não poderiam se sentar no ônibus, os assentos do ônibus tinham que ser para as pessoas brancas. Então, era uma questão muito contundente, e o Martin Luther King, juntamente com outras lideranças, né, liderou esse movimento dos direitos civis dos negros. E esse outro movimento, esse movimento também foi ocasionado, em partes, por um outro evento que acontece também nessa década de 1960, que é a Guerra do Vietnã. Muitos negros foram recrutados para o exército norte-americano para lutar na Guerra do Vietnã. E aí ficava aquela questão: nós temos o dever, né, nós negros norte-americanos temos o dever de defender os Estados Unidos na guerra, mas a gente não tem determinados direitos básicos aqui. Então, os protestos se intensificam nesse momento, e outros setores da sociedade norte-americana ali vão embarcando nesses movimentos, como a juventude. Vamos voltar ali na nossa tela, que vocês vão ver um protesto de manifestantes, aí um protesto de jovens, né, contra a Guerra do Vietnã em 1967. Aí vocês vejam que
né? São pessoas jovens, né? Então, não só a população negra, mas como a juventude dos Estados Unidos como um todo estava engajada, né, em várias frentes de ativismo, tá? No Brasil, isso se reflete um pouco na chamada contracultura, tá? Então, nós temos nas artes, né, as manifestações desse movimento todo, né, as influências desse movimento, desses ativismos pelo mundo, começam a se refletir nas manifestações artísticas. Entre elas, a busca de uma arte genuinamente brasileira, coisa que estava acontecendo desde a Semana Moderna de 22, talvez vocês já tenham visto isso nas aulas de língua portuguesa, né? Mas, nesse momento, as artes elas começam a se preocupar em colocar as questões sociais e políticas do Brasil representadas nas artes. Então, no cinema, por exemplo, nós temos o Glauber Rocha como um expoente aí do cinema novo. Um dos filmes mais emblemáticos dele é Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é um filme de 1964, mas ele estreou com um filme chamado Barra Vento, em 61, né? Nós temos aí a questão da MPB e da Tropicália, né? Inclusive, essa questão é bastante interessante. A MPB, de acordo com os críticos musicais, ela foi inaugurada no Brasil com uma canção de Edu Lobo chamada Arrastão. E quem interpretou essa canção no Festival de Música de 1965 foi Elis Regina, né? Inclusive, ela ganhou esse festival. Estes festivais também se transformaram em grandes canais de comunicação da juventude, já que as letras tratavam, às vezes, de questões políticas, já que as letras também davam visibilidade para alguns grupos, como, por exemplo, o Baião, uma música que vai falar do nordestino, né? Então, a juventude começou a usar aí os festivais de música e as artes, as manifestações artísticas, como um canal, como voz para as questões que eles davam importância ali. Então, voltando para a nossa tela, como a Elis Regina, interpretando a canção ali que deu origem ao que se chama hoje de MPB, ela e outros artistas começaram a defender o que é música brasileira, né? É a música tocada com instrumentos brasileiros, o violão, o pandeiro, né? E, por outro lado, nesse momento, no Brasil, estava entrando aí o rock norte-americano. Vamos lembrar que a cultura também é bastante utilizada para transmitir valores. A gente está falando disso aqui o tempo todo. Então, os Estados Unidos, de uma certa maneira, também difundiu muito dos seus valores por meio do cinema, por meio da música, sim, tá? E alguns grupos que defendiam a chamada MPB eram contra o uso de guitarra elétrica em músicas brasileiras. Tanto é que, voltando ali para a imagem, a gente tem a Elis Regina, e logo acima nós temos a banda Os Mutantes, né? A moça ali dos Mutantes é a cantora Rita Lee. Durante um tempo, elas foram brigadas, elas e alguns grupos aí de artistas que hoje são grandes expoentes, como o Gilberto Gil, por exemplo, porque alguns eram a favor da guitarra elétrica na música e outros contrários. O que acabou colocando fim a essa contenda cultural, vamos dizer assim, foi justamente o movimento da Tropicália, porque a Tropicália buscou fazer aí uma junção, né, de elementos da cultura brasileira, utilizando ritmos brasileiros, temáticas brasileiras e acrescentando, pincelando aí com instrumentos, com arranjos, com melodias mais ligadas ao rock and roll, né? Tanto que a música Tropicália, que é uma música do Caetano Veloso, ela vocês podem procurar depois na internet, ela é o símbolo disso que eu estou falando, porque o ritmo dela vai mudando, né? Ela vai usando o rock, né? Uma guitarra muito marcada, mas daqui a pouco ela vira uma espécie de shot ali, e fala viva a banda, né? Viva a banda do Chico Buarque, né? Se referindo à música, viva vários elementos ali da cultura popular brasileira. Então, é um exemplo bastante assim expressivo do que foi a Tropicália, né? Aliás, o primeiro álbum, né? Dos primeiros álbuns do Caetano Veloso era totalmente voltado para isso. Aí tem um álbum chamado Tropicália, tá? Para que vocês conheçam mais, eu vou até pedir para a produção deixar na tela bastante tempo para vocês conseguirem ir acessando esses QR Codes que vão aparecer aí para vocês, tá?
O primeiro é o filme na íntegra, Deus e o Diabo na Terra do Sol, para vocês conhecerem a estética do cinema novo, né? As temáticas, a própria ambientação, o jeito de se contar a história, como eu falei para vocês também, era a busca de uma linguagem cinematográfica brasileira, né? E tá aí o filme na íntegra para vocês acessarem, está numa qualidade muito boa, tá? Depois nós temos Arrastão, da Elis Regina. Vocês vão poder ver a performance da Elis cantando no Festival de Música em 1965, que ela ganhou a canção de Edu Lobo e Dorival Caymmi. Vocês vão poder também acessar aí pelo QR Code. Vocês vão ver também a temática, fala um pouco de pesca, fala um pouco de mitologias ligadas à cultura afro-brasileira, mais um elemento aí, mais um exemplo de músicas que buscavam trazer as temáticas brasileiras, né? A música Asa Branca, do Luiz Gonzaga, que eu já citei, né? Eu acho muito difícil, né, professor Carlos, que alguém não conheça, né? Faz parte aí da juventude de muitos, né? Inclusive, nós temos aqui estudantes do terceiro ano do ensino médio, e eu vi aqui alguns estudantes falando, ai, que saudade da Elis Regina. Então, acho que já vem dos próprios pais que ouviam, que os filhos aprenderam a ouvir. E aí, quando você citou, a estudante aqui colocou, ai, que saudade da Elis Regina. Exatamente. Eu sou super fã da Elis Regina, do Luiz Gonzaga também. Vocês vejam que são tão emblemáticas. Aquilo que eles estavam tentando propor foi tão forte que atravessou gerações, né? Então, vamos continuar lá com os nossos QR Codes só para finalizar. Nesse último QR Code, vocês vão ter o discurso da Yolanda Renee King. Ela é neta do Martin Luther King. Ela fez esse discurso em 2018. Ela é uma criança ainda. E ela fez esse discurso, a exemplo, inspirada pelo discurso de seu avô num evento chamado Marcha pelas Nossas Vidas, né? Nesse momento, ela está falando um pouquinho da questão da violência, né, que a população negra sofre ali nos Estados Unidos, né? Então vocês vejam que alguns movimentos, né, algumas reivindicações, elas vão acompanhando as gerações ao invés de serem superadas, né? Então são coisas que ainda se fazem necessárias no mundo, tá? Então, dadas aí as recomendações, vamos finalizar com o movimento estudantil. Não podemos deixar de falar do movimento estudantil no Brasil. Como vocês estão vendo pela legenda da imagem, essa foto aí está contextualizada no momento da ditadura militar brasileira, onde os estudantes representaram um foco de resistência ao regime militar, e essa foto foi tirada no Rio de Janeiro em 1968, ano do AI-5. Eu não vou me estender na questão do movimento estudantil, porque ditaduras militares na América Latina é o tema das nossas próximas aulas. Vamos para a atividade complementar para a gente encerrar a nossa aula? A gente vai propor para vocês um desafio, tá? Esses QR Codes trazem as músicas Lamento Sertanejo, do Gilberto Gil e Dominguinhos, e Alegria, Alegria, do Caetano Veloso, música também expoente da Tropicália. Vocês vão ouvir essas duas músicas e vocês vão perceber que cada uma delas traz uma perspectiva diferente de quem teve que sair do Nordeste para viver na cidade grande, tá? Então, o personagem da música do Gilberto Gil tem uma impressão e o personagem da música do Caetano Veloso tem outra, tá? Com base, né, nessas duas análises, nesses dois retratos propostos por Gil e Caetano, vocês vão fazer essa atividade complementar aí. Vocês vão elaborar ou uma letra de música, ou uma poesia, sobre quaisquer das questões sociais que nós apresentamos na aula de hoje, contextualizadas aí nas décadas de 50 e 60. E quem achar muito difícil essa tarefa, nós temos aí a recomendação de duas aulas maravilhosas do professor Mauro e da professora Tayana, onde vocês poderão ter instrumentos aí para elaborar esta atividade. Se você quiser compartilhar conosco o resultado, você coloque nas redes sociais a hashtag EuNoCMSP para a gente procurar e ter o acesso aí. Não deixem de avaliar a nossa aula através do QR Code e do link que aparecem na
tela para vocês. Professor Carlos, muitíssimo obrigada pela presença aqui, os estudantes também. Uma boa noite e um abraço. Um abraço, até a próxima aula. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.